Olá, amigas e amigos da filosofia e de outras áreas do conhecimento. Boa noite para quem estiver assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite para o professor Marcos César Alvarez, que é o convidado de hoje. Um prazer muito grande recebê-lo aqui, professor de Sociologia da Universidade de São Paulo, a USP, e eu sei que ele tem alguns temas de pesquisa. Eu conheço melhor o trabalho dele com a criminologia envolvendo adolescentes, né? Mas com certeza tem outros temas também, então a gente vai conversar aqui sobre esse e outros assuntos. Começar com uma primeira pergunta mais ampla, Marcos. Puder falar sobre como que é o seu trabalho, o que você vem fazendo ultimamente, né, mais recentemente, de pesquisa e quais são os últimos interesses seus de pesquisa. Obrigado, então, mais uma vez pela presença e boa noite. Boa noite, Caio. Obrigado pelo convite aí para participar das conversas que você organiza, né? Acho que eu vou recuperar um pouco a minha trajetória, né? Então, como você falava, eu sou sociólogo, né? Na verdade, eu fiz ciências sociais, cursei ciências sociais na USP, né? Daí acabei fazendo mestrado, doutorado, né? E também a sequência livre docência. Em termos de docência mesmo, eu acabei fazendo um percurso, né, dando aula em outras universidades. Eu fui professor na Universidade Estadual de Londrina, depois na Unesp, né, campus de Marília, e depois ingressei na USP, né, onde eu estou agora, né. Então, o Departamento de Sociologia, onde eu estou alocado, né, ao meu departamento, né. Nesse momento, eu sou também o chefe do Departamento de Sociologia, né, mais questões administrativas, mas eu também trabalho há bastante tempo e agora sou coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, né? Então, os meus interesses de pesquisa hoje também, né, se relacionam muito ao Núcleo de Estudos da Violência, onde eu estou trabalhando como coordenador, né? O coordenador anterior era o professor Sérgio Adorno, né, que foi também meu orientador no doutorado, né? Então, agora eu estou na coordenação do NEV USP, né, como é conhecido aí, que é um núcleo, né, que trabalha temas sobre violência, direitos humanos, né. É um pouco assim nesse campo, né, que grosso modo a gente chama de sociologia da violência, né. Na verdade é mais ciências sociais, voltadas para essas múltiplas temáticas, né, mas que ficou um pouco mais conhecido como sociologia da violência, né, um campo que foi se desenhando, sobretudo, a partir do final dos anos 70, né, do século XX, um pouco, né, ou muito, né, no movimento da transição democrática, né, quando justamente, né, a partir do final dos anos 70, né, com a recuperação da democracia, esses temas da violência, né, tanto da violência comum, mas da violência de Estado, né, que tinha acontecido durante a ditadura, do papel da justiça criminal, das políticas de segurança pública, né, todas essas questões passaram a ser investigadas de forma mais sistemática pelas ciências sociais, né? Só como curiosidade, eu fiz também alguns semestres de filosofia, né? Não cheguei a cursar todo a grade, né? Na época eu já estava fazendo ciências sociais, mas eu ingressei também na filosofia da USP, né? Onde eu fui mais ou menos até a metade do curso, né? Sempre tive interesses também, né? Daí talvez essa ligação com a filosofia, com questões teóricas, com autores, né? Então, um autor como Michel Foucault sempre me interessou muito, né? E sempre caminhei aí também nessas leituras, né? Também dos clássicos da sociologia, e também é uma área que me interessa bastante, né? Então, foi mais ou menos nesse caminho que eu me interessei primeiro, né? Lá no aquilo que eu tinha iniciado na iniciação científica, mas que acabei desenvolvendo no mestrado, foi um interesse na época, né, ou seja, era uma discussão também em torno daquilo que era conhecido como a legislação
os códigos de menores, né, a legislação voltada para a minoridade, né, toda a discussão que depois vai dar no ECA, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, os movimentos sociais e políticos na época também se direcionaram muito para romper com essa legislação minorista, né, que era estigmatizadora, né, que tem toda a história das FEBEMs, FUNABEMs, né, que também mesmo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente sabe que permanece muitas dessas questões, muitos desses problemas, dos debates, né? Mas na época o que me interessou foi uma espécie, digamos assim, para usar uma expressão do Foucault, né? Uma espécie de genealogia desses dispositivos, né? Então, como seria uma genealogia do Código de Menores, né? Já que, de alguma forma, aquelas ideias práticas ainda estariam presentes, né? Naquele momento, sendo debatidas, e depois a tentativa de superação com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, meu primeiro trabalho foi uma espécie de análise, né, desse discurso jurídico e institucional, né, da assistência e proteção aos menores, que acaba dando no primeiro Código de Menores de 1927. Né? Na época também era a ideia de que esses não seriam temas tão importantes, né? Uma legislação que não teria tido muitos efeitos, mas era o contrário, né? Na verdade, ela tinha estruturado toda essa resposta ao problema da infância pobre, ao controle social da juventude, né? Toda uma regulamentação legal e institucional. Então, foi por aí que eu segui. E, ao seguir esse caminho, eu esbarrei também nos autores que, desde o final do século XIX no Brasil, estavam importando as ideias criminológicas, né? Eu sempre tive esse interesse também para uma sociologia do conhecimento, pensamento social e etc. E eu fiquei muito curioso ao ver, né, já no final do século XIX, como as ideias, por exemplo, da escola italiana, né, do Lombroso e outros, foi incorporada pelos juristas locais, por médicos, né? Então, como eu esbarrei nessas discussões já na Primeira República, né, sobre a questão o que eles chamavam de criminalidade precoce, me interessou também, e aí foi meu trabalho do doutorado, fazer uma espécie de novo, de história interessada, né, sociologicamente interessada, da criminologia, né, pelo menos do que os juristas entendiam como criminologia, e como eles tentaram transformar uma série de discussões na época em termos de dispositivos legais e institucionais, né. Eu cheguei até 30, né, hoje tem muitos outros trabalhos, tem o trabalho do Fella, né, que trabalhou as ideias biodeterministas na criminologia, né, trabalhos no Rio de Janeiro, na Fiocruz, né, inclusive com disciplinas voltadas para isso. Então, hoje tem um número maior de trabalhos, né, mas meu interesse, que também continua até hoje, também é um pouco nas ideias criminológicas, na sua circulação, né, também como em determinado momento, né, daí já participando do NEV USP, né, muito essa discussão sobre essas novas criminologias, essa virada da punição, sobretudo nos Estados Unidos, Grã-Bretanha, né, nos anos 70, em torno de uma criminologia mais do cálculo racional, das janelas quebradas, né, alguns associam ao neoliberalismo e etc. Então, aí também me interessou toda essa discussão que a gente chama da sociologia da punição, né? E que no Brasil claramente foi ganhando força com a questão do crescimento do encarceramento, né? Um fortalecimento daquilo que alguns chamam de crime organizado, né? Ou de facções. Então, todo esse campo, né, que voltando à sociologia da violência, né, foi ganhando força, né? Então, a minha trajetória é mais ou menos essa, e hoje no Núcleo de Estudos da Violência, a vantagem é que a gente consegue desenvolver programas de pesquisa coletivos, né? É sempre uma promessa, mas é difícil muitas vezes de você trabalhar coletivamente, né? Mas eu diria que a experiência do núcleo é desse trabalho coletivo, né? Então, há um grande projeto financiado pela FAPESP, até que o professor Sérgio Adorno coordena, né, que discute a questão da construção da legitimidade das instituições da justiça criminal, da segurança pública, né, então um pouco pensar
essa construção da legitimidade no dia a dia da democracia, né? Remetendo a discussões como do professor Paulo Sérgio Pinheiro, sobre autoritarismo socialmente implantado, né? Questões que, a partir de 2018, ganharam tanta força no Brasil, né? Essa presença de formas de autoritarismo, de discursos autoritários, né? Então, essa ideia é muito presente em várias pesquisas, né? Também aparece aí, né? Ou seja, como a legitimidade ou a sua disputa, conflito, crise, aparece no cotidiano de instituições como a polícia, a justiça criminal, na justiça juvenil, né? E com várias linhas que se abrem, por exemplo, para a discussão da reprodução desses discursos contrários aos direitos humanos, né? Essa questão no Brasil que já aparece também desde os anos 80, né? De bandido bom é bandido morto, né? Direitos humanos para humanos direitos. Então, não são só discursos, mas também grupos políticos que foram se mobilizando aí ao longo do percurso da assim chamada redemocratização, né? E que em determinado momento, né, nesses acontecimentos aí mais recentes, ganharam bastante força, né? Então, temos pesquisas, por exemplo, voltado para as mídias sociais, né? Como esses discursos se multiplicam no Twitter, né? Em outras plataformas, né? Também discussões sobre a assim chamada bancada da bala, né? Como, para além da discussão jornalística, mas como alguns políticos se organizam, né, e usam esses discursos para ganhar votos, né, para interagir com outros grupos, etc. Né? Então, são essas as linhas, né, ao mesmo tempo ligadas a questões que remetem a questões que as ciências sociais no Brasil colocam há bastante tempo, né, que o Núcleo de Estudos da Violência, hoje esse núcleo, né, onde várias dessas pesquisas estão colocadas, né, e onde a minha trajetória foi, de alguma forma, abordando alguns desses temas, né, em termos de, digamos assim, filiações teóricas, né, como eu disse para você, algumas discussões do próprio Michel Foucault como interessantes, né, sobretudo o momento que é chamado genealógico da sua trajetória, voltado para a questão do poder, né, então é um autor complexo, né, da filosofia, mas quando ele chega, sobretudo a partir de Vigiar e Punir, com essas discussões sobre punição e prisão, né, o seu impacto na ciências sociais foi muito grande, né, e com várias pistas, por exemplo, esse movimento de pensar sempre uma perspectiva histórica, né, como é que determinadas questões do presente, né, a gente pode recuperar a sua emergência, né, a partir, pelo menos, de uma história não tão digamos assim, de longa duração, mas mais recente, né? Então, sempre esse movimento me interessou bastante, né? Muito bom. Eu queria perguntar, já que você falou bastante do Foucault e da questão da história, dos conceitos e da história das práticas, sobre a questão da criminologia, você falou do seu estudo no começo do século XX, sobre a recepção do Lombroso e dessas ideias que associavam o crime, né, a propensão ao crime com a classe social, ou mesmo com a fisionomia da pessoa e tal. Eu queria perguntar o que você acha que permanece, o que se transformou na percepção social da figura do criminoso, né, que é uma construção social, num país como o Brasil, a partir dessas transformações que você também foi indicando, né, o aumento do encarceramento, essa questão que toma conta do Congresso, que chega ao poder também, de criminalizar a própria pobreza e tudo mais. O que você teria a dizer sobre essa evolução histórica? Evolução não é um bom termo, mas a transformação histórica desse tema. Então, o interessante em termos, eu diria, tanto de pesquisa quanto de ação política, né, é justamente que é uma história complexa, né, ou seja, não é linear, né, como você falou, não é necessariamente uma evolução, mas como a gente consegue recuperar esses caminhos, né, a partir dos quais determinados discursos, práticas, padrões institucionais vão se reproduzindo, né? Talvez o exemplo melhor, né, até para colocar isso,
é o da própria ideia de menor, né? Que você veja, mesmo que veio o Estatuto da Criança e do Adolescente, claramente rompendo com as ideias menoristas, né? Os códigos anteriores de menores, etc., a expressão é reconhecível, ela tem cara, ela tem rosto, ela tem classe social, né? Então, se um policial falar, um menor fez tal coisa na rua, você entende, né? Você sabe para quem isso está sendo dirigido. Então, o que me parece interessante é isso, é que, indo nessa história, a gente vê sempre um caminho complexo, mas onde vai, com frequência, havendo a reprodução, né, dessas formas de estigmatização, desses estereótipos, e que ganham força institucional, por vezes na legislação, que também, quando se tenta romper com isso, você encontra resistências, né? Então, que nem o ECA, com todo um esforço de evitar esse tipo de tecnologia, mas os operadores e a população ainda tendo essas ideias, né? Então, aí que a gente vai encontrando, eu diria, alguns elos, né? Que, em termos de pesquisa, me parece que é sempre importante esclarecer, né? Eu acho que o conhecimento tem um valor em si, então é melhor conhecer do que não conhecer, mas ajuda a pensar, né? Onde agir para tentar, digamos assim, desmontar essas lógicas, né? Desarticular determinadas, digamos assim, concepções e mesmo desenho de políticas que não são simples, né? Que aí, no caso, por exemplo, do ECA, você desmonta a legislação, né? Monta a legislação em outra direção, mas com frequência operadores público e etc., continua com essas mesmas ideias, né? Então, por isso que me parece que é rico, por exemplo, isso hoje em dia tem bastante bibliografia internacional, né? Toda uma série de estudos sobre história da criminologia, mas também nos seus efeitos mais amplos, né? Em termos de de concepções culturais e etc. Isso que me parece rico, né? Então, indo atrás dessa recepção do Lombroso, né? É interessante que você compreende, digamos assim, aspectos das concepções, por exemplo, voltando lá na Primeira República, do que as elites tinham sobre ordem social, sobre avanço de direitos, né? São muitos as falas, por exemplo, né, na época, quando estamos construindo as instituições republicanas, também no campo da punição e da prisão, afirmações como, para a população não se poderia dar educação, porque aí teremos só educação, só instrução, porque teremos criminosos educados, instruídos. Então, contra isso se falava que era preciso uma educação moral, religiosa, né? Então, é interessante que você recupera, né? É claro que nem todos da criminologia são tão conservadores assim, quase que mesmo os juristas mais críticos da época são leitores dessa da escola italiana e etc., mas é meio o repertório da época, né? Meio aquilo que eles tinham para discutir essas novas instituições e, digamos assim, né, tentar construir as instituições que até hoje, né, a gente encontra tanto fisicamente como, digamos assim, resquícios de legislação e etc., né? Então, me parece que é essa espécie de recuperação, né, quase que de escavar ideias, né, circulação de ideias, aí que me parece, né, um caminho interessante para uma sociologia do conhecimento, para discussões do pensamento social, que parte dessas ideias tiveram uma presença forte, né, e ainda ressurgem com frequência, né, tiveram um caminho tortuoso, mas para desenhar também instituições, e de alguma forma circulam, né, esses estereótipos, vários estudos mostravam isso, né, que talvez essa ideia do Lombroso que pegou mais, né, de que o criminoso teria características físicas, né, faciais e etc., é algo que, né, pegou muito, né, tem muita ressonância, né, em concepções, digamos assim, do senso comum, né? O próprio Lombroso, os estudos mostram, ele é muito mais complexo que isso, ele era socialista na sua época e etc. Então, não é um estudo preto no branco, digamos assim, né? Não é ir atrás só de formas, né, perversas eu diria, de saber e de poder, mas de mostrar a complexidade disso e de construções que, sem dúvida, por exemplo, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente me parece que é claramente uma construção, né, social e política contra isso,
que enfrenta problemas, né, hoje em dia, e ofensiva, de discussões de redução da idade, da responsabilidade criminal, né, mas que eu compreendo melhor esse horizonte com frequência olhando para a história desses embates, né? Não, me parece que sempre alguma perspectiva histórica nos ajuda a perceber que o tempo presente, né, são forças que nos trouxeram até aqui, né? Existem continuidades e rupturas, né? Então, sem o prejuízo de análises que não, nas ciências sociais, por exemplo, que não necessariamente fazem um percurso histórico, com frequência um percurso histórico, me parece, ajuda a problematizar as questões do presente, né? Bem ou mal, né, olhando para o passado, você vê que os nossos juristas, médicos na Primeira República usavam a escola italiana porque era considerado o conhecimento mais avançado na época em termos de criminologia, né? Hoje nós temos coisas equivalentes, né? Tantas construções, né? Tenho lido algumas discussões, por exemplo, sobre genética, epigenética e etc. Sim, são sofisticadas, científicas, mas até que ponto isso daqui a 100 anos não estarão tão superadas quanto as ideias da escola italiana ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, me parece uma forma interessante de problematizar, né, politicamente também nesses aspectos, né, certezas que vão mover as políticas públicas e que depois, né, vão ser reavaliadas, né? Eu queria perguntar sobre a especificidade dessa faixa etária para os estudos de sociologia, que é a infância, a adolescência. Por que a escolha desse objeto? Queria que você falasse um pouco quais são as dificuldades de trabalhar com isso e fazer pesquisa sobre isso e a relevância. Então, eu diria que assim, a minha escolha foi mais por interesses de pesquisa, né? Na época, a minha orientadora, ela trabalhava com sociologia da família, né? E eu lendo Foucault e etc., ela falou, por que você não tenta aproveitar essas discussões para pensar algo como justamente os desdobramentos da legislação sobre minoridade, né? Numa pesquisa lá acho que do início dos anos 80, ela tinha percebido isso como um discurso muito forte, né? Nas classes populares, de que a criança e o jovem, o destino, ou era o trabalho precoce, ou era a delinquência, estava muito presente, né? Assim, circulava ainda, vejam, já final do século XX, né? Um pouco foi a pista para que eu percebesse que isso estava sendo discutido lá na Primeira República, ou seja, esse nexo tão forte, né, de que, para as classes populares, se o jovem não se encaminhar logo para o trabalho, ele pode ir para o crime, etc. Isso está lá nesses autores, né, nessa utilização dessa criminologia positiva, né, essa articulação, digamos assim, discursiva, né, que o abandono, né, as crianças abandonadas, né, o destino delas será justamente a delinquência precoce e a alternativa disso, então, é assistência e proteção e o trabalho, né? O trabalho também precoce, né? Isso que mesmo hoje em dia aparece, né, num discurso mais de extrema direita, né, como negando, então, os avanços em termos de direitos da criança e do adolescente, foi isso que me despertou a entrar nesse caminho, mas que já era um caminho, ou seja, a sociologia se interessa por isso, né? Sociologia da infância, da adolescência, de formas de socialização, mas especificamente a sociologia da violência, acho que ela retoma esses processos, né, a partir dos quais, no Brasil, determinados setores da população estiveram sempre sujeitos às instituições da segurança pública, da justiça criminal, como possivelmente perigosos, né? Eu lembro sempre de um artigo do professor Sérgio Adorno, né, que justamente chama a experiência precoce da punição, né? Então, por que no Brasil várias forças sociais empurram, né, determinados setores da população a essa experiência precoce da punição, né? Porque a trajetória de adolescentes pobres, né, está mais propensa a chegarem à polícia e etc., do que adolescentes das classes altas, que também podem cometer pequenos crimes e etc., né? Então, o que eu construía isso, né? Como houve esse movimento todo de ruptura, né? Criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o filão, digamos assim, de pesquisa
passou a ser justamente o funcionamento da justiça juvenil, se ela cumpre ou não essa promessa, se ela rompe com essas formas de estigmação, de seletividade, né? Me parece que hoje em dia esse é um filão, né, interessante pensar justamente isso, né? Então, como independente das promessas, né, as inovações legais, como funcionam, como formas de classificação, né, ainda funcionam o tempo todo, né, na vida social, na ponta das instituições, nos operadores, reproduzindo isso, né? Tem aquele documentário Juízo, né, que mostra muito bem isso, né? Ou seja, como em vários operadores recolocando ideias que você encontrava lá na Primeira República, que você vai encontrar no Código, sei lá, de 79, e que encontra no Brasil de hoje, né? Então, aí que me parece, se a sociologia sempre esteve interessada nessas formas de classificação social, né, e formas de classificação que hierarquizam, que implicam em poder, aí podem implicar em formas de estigmatização e etc. E esse me parece um campo, né, justamente no Brasil, num país tão desigual, né, como essas formas de classificação ajudam, né, produzem essa nossa desigualdade, né, uma desigualdade que é econômica, mas passa o tempo todo pelo simbólico, pelas instituições de construção da ordem, né? Então, esse filão que me parece que hoje em dia ainda é muito interessante e vai por isso, né? Discutir aí o funcionamento da justiça juvenil, mesmo no Brasil de hoje, né? Muito interessante. Eu queria perguntar agora sobre uma questão mais teórica. Na sociologia, a gente ouve falar em sociologia paulista, Escola Paulista de Sociologia, né? E geralmente vinculada à figura do Florestan Fernandes, e que é comumente identificado com uma forma de, pelo menos na sua obra, houve uma guinada, né? No sentido de uma herança marxista, no uso de um certo marxismo. E você fala do Michel Foucault e de outras referências que podem ser pensadas em conjunto, de algum modo, mas tem algumas tensões também. O Foucault tem um histórico com o marxismo e tal. Eu queria te perguntar isso, como que você vê essa questão, se você reconhece essa escola paulista de sociologia e tal, e como que você se posiciona estando na USP, né? E como que você se posiciona como pesquisador da USP, que tem, portanto, uma relação institucional com isso e, ao mesmo tempo, utiliza modelos que têm um tensionamento com a herança marxista. Então, são questões bem interessantes, Caio, quase que dão aí várias entrevistas só sobre isso, né? E nem sou eu passo de vez em quando por questões do pensamento social no Brasil e etc., né? Mas não faço trabalhos específicos, né, sobre história da sociologia. Mas pela minha experiência, eu diria isso. Eu acho assim, tem um sentido de falar, né, numa escola paulista de sociologia, sem dúvida pela grande presença do Florestan Fernandes, né, por determinadas características que eu acho que, de alguma forma, ainda marcam a nossa formação, o nosso curso até hoje. Só que sempre a ideia de escola, né, ela é muito, às vezes, retrospectiva, né, e a gente sempre tem que pensar que é uma heterogeneidade grande, né? Então, no máximo, seria uma hegemonia. Eu acho que mesmo, apesar da presença marcante do Florestan Fernandes, aconteceu isso na Universidade de São Paulo, acontece o regime de 64 e a radicalização do regime de 68, que acho que foi uma grande ruptura, né? Mesmo, por exemplo, acabou de falecer o professor Janotti, né? Que foi também aposentado pelo regime, pela ditadura civil-militar, né? Então, eu acho que existem essas rupturas que também fizeram bastante diferença. A gente formado, né, e atuando nisso, talvez não seja o melhor para fazer essa história, mas eu acho que ela está presente, que ela está aí funcionando. Para mim, sempre, quer dizer, feito esse preâmbulo, né, ou seja, aí é todo um campo de discussão, né, mas para mim eu sempre simpatizei, entre outras coisas, né, com a trajetória do Florestan até antes mesmo da ruptura de 68, etc.,
com ideias como de um certo ecletismo bem temperado, que acho que era a própria ideia que o Gabriel Kuhn, se não me engano, posso estar enganado, mas que colocaria em determinado momento, né? Justamente aquele Florestan muito interessado em construir uma ciência social, mobilizando, né, os diferentes clássicos, né? Eu lembro de Fundamentos Empíricos, da explicação sociológica, onde ele está trabalhando, digamos assim, esses muitos clássicos. Sem dúvida, depois, né, ele vai mais por esse caminho do marxismo, que aí eu acho que interessa enquanto, digamos assim, trajetória, mas eu brincaria quase que eu estou mais filiado nesse outro Florestan, né, dessa construção que em autores depois, né, o Bourdieu falando depois da forma como ele pensava os clássicos, né, ele vai falar isso, eu tomo de forma polêmica, né, Marx contra Durkheim, Durkheim contra Weber, Weber contra Marx, assim, tipo, jogando um contra o outro, né, esse tipo de ideia sempre me pareceu muito interessante. Eu acho que em algum momento a gente tende a levar, em algum sentido, a ideia de ciências sociais como essa produção, né, de conhecimento, né, que se assume como empírica também e que toma os autores para fazer pesquisa empírica, né? Em algum grau, como a expressão do Foucault não é para ser levada tão a sério, e que outros vários colocaram, como caixa de ferramentas, né? Então, eu acho assim, os cientistas sociais, nessa situação de pesquisadores para fazer ciência empírica e etc., eles estão nessa condição de trabalhar, né, um pouco autores como caixas de ferramentas, mas com cuidado, ou seja, não é uma utilização puramente instrumental, que abra mão de uma sociologia da própria sociologia, de uma história da sociologia, e com um diálogo que me parece, né, aí que talvez aquela passagem pela filosofia e outras leituras me influenciem, num interesse também frequente de diálogo, por exemplo, com autores da filosofia, né, com pesquisas da história e de outras áreas. Então, para mim, nas ciências sociais, talvez ampliando um pouco nas ciências humanas, as fronteiras são muito porosas, né? Se a gente, lembro que acho que o Adorno dizia isso, né? Se suspendemos as fronteiras disciplinares, né, sem dúvida, digamos assim, um certo caos se instalaria na produção do conhecimento, mas elas são históricas, com frequência são arbitrárias, eu acho que muitas vezes não são funcionais para a produção do conhecimento. Então, nesse sentido, me parece fundamental o tempo todo, e isso acontece o tempo todo, o diálogo com autores, para além das fronteiras, com autores que são da filosofia, né? Eu sempre brinco com os meus alunos em todas as aulas, e eu digo isso, se a gente vai trabalhar na sociologia, só autores, estrito senso, sociólogos, vão sobrando poucos, né? Porque Durkheim, sim, e ele é fantástico, mas não recobre todas as nossas questões, né? Pelo menos o que a gente entende como tradição sociológica. O Weber já complica, né? Porque toda aquela reticência dele em se chamar de sociólogo. Marx, então, piorou, porque nunca se disse sociólogo. E outros, né? Sei lá, Hannah Arendt, etc., com tanta presença que ou incorporamos, né? Dizendo, justamente isso, estão colocando questões centrais para isso que a gente chama de sociologia, ou a gente empobrece também a nossa discussão. Para mim, o diálogo, digamos assim, entre aspas, né, a apropriação, a discussão, ou melhor, a leitura de Foucault, foi sempre nessa chave, né? Então, me parece um autor, por exemplo, tão fundamental para se repensar a questão do poder, né? Mas do poder social, né? Do poder claramente imanente à vida social, que me parece que a sociologia não pode abrir mão dessa discussão. Muitas discussões campos que vieram depois, como o gênero, né? Tantas discussões hoje em dia sobre gênero nas ciências sociais, que Foucault é um dos autores fundamentais. Então, se eu tiro Foucault, né? Por exemplo, num curso de sociologia, se eu tiro Foucault, eu não entendo muito bem como é que chegamos em determinadas discussões sobre gênero. Sem passar pela história da sexualidade, eu não vou entender uma série de discussões, né? Discussões, por exemplo, da Judith Butler e etc. Então, ele é parte dessa história, né? Por que é por
qual seria o aspecto para fazer, né, o que justificaria esse corte. Sem dúvida, essa apropriação do Foucault sempre foi complicado pela própria crítica que ele faz das ciências humanas, lá nas Palavras e as Coisas e em outros momentos. Mas aí eu tenho uma leitura muito particular. Eu acho que também os autores não são idênticos a si mesmo ao longo de toda a trajetória. Não me parece que Foucault estava sempre no mesmo lugar, né? Ou seja, eu tenho dúvidas de entender que o que ele está fazendo no momento da genealogia está totalmente projetado já, digamos assim, nas Palavras das Coisas. Ele abandona discussões, ele reconfigura o tempo todo seus temas de trabalho. Então, eu não vejo problema, né, do ponto de vista da sociologia, né, discutir, né, aproveitar e investir em campos que um autor como esse estaria colocando. A ciência, do ponto de vista de Foucault, as ciências sociais estão nessa matriz saber-poder? Então, só que aí eu preciso entender bem o que ele está dizendo, que é saber e que é poder, e é certo que o poder não é mais essa visão do senso comum, né? Negativo, né? Não produtivo. Então, levando a sério Foucault, me parece, né, que temos, em alguns momentos, de trabalhar nas tensões dessas teias, né? A universidade está nisso, né? E etc. Então, a minha leitura particular do Foucault sempre foi pensá-lo, né, a partir das questões da sociologia, né? Ele mesmo nunca me pareceu um filósofo estrito sensu, né? Então, Foucault deve ser lido só na filosofia, mas não é sua trajetória não é de um filósofo tradicional, né? Então, me parece que ele dava, se ele dava bastante digamos assim, apontava para bastante liberdade no sentido de usar os seus textos e as suas reflexões, eu uso os textos e as reflexões, né, a partir de questões como a da sociologia, né? Daí, realmente, o caminho não é simples, né? Se alguém perguntar, mas é entre Florestan e Foucault. Entre Florestan e Foucault é um mundo todo, né? Toda uma historicidade, etc. Mas, retomando a sociologia ou as ciências sociais em São Paulo, né, eu acho que uma marca forte sempre foi estar pensando o Brasil, mas incorporando o que circulava, né, incorporando sempre autores, né, ideias, pesquisas, né, num diálogo forte com o que se produz também em termos mundiais, né? Eu acho que isso, eu não diria nem a característica da sociologia paulista, mas das nossas ciências sociais, né? Um diálogo o tempo todo forte, né, com o que se produz internacionalmente, né? Para mim, para pensar Brasil, né, e pensar a partir do Brasil, eu tenho de pensar sim os nossos autores, sim o nosso contexto, mas também essa circulação de ideias, né? Senão, de novo, o empobrecimento da reflexão, né? Perfeito. E agora eu queria fazer uma última pergunta. A gente falou do seu objeto empírico, falou sobre a questão da filosofia, sociologia, o Brasil. Queria perguntar sobre a criminologia. Como que você pensa ela como campo científico dentro da sociologia, na sua interdisciplinaridade também? O que tem de específico na criminologia? Então, Caio, a gente acabou de soltar um dossiê da revista Tempo Social, né? A revista Tempo Social é a revista do Departamento de Sociologia, né? Uma revista conhecida, né? Na área, está disponível no Cielo, né? Depois a gente pode colocar aí para quem estiver acompanhando, né, até esse dossiê. E é um dossiê que eu convido o leitor aí a ler os muitos artigos, e a gente fez uma apresentação, né? Então, o dossiê é organizado por mim, pelo professor Máximo Souza, que é um pesquisador da área da criminologia argentino, e pela Mariana Kies, que é pesquisadora do Neve USP, né? Também é pesquisadora nossa, né? E há uma ideia interessante que o Souza coloca ali na apresentação do dossiê, e que eu concordo, é que a criminologia, pelo menos da nossa perspectiva, seria muito mais um campo de questões, de problemas, de pesquisa, também que se traduz em políticas públicas, mas não propriamente uma área do conhecimento, né? Então, eu entendo até que, como objeto, sim, ou seja, essa área tenta se constituir, temos toda essa história, né, que vem lá muito antes de Lombroso e etc., mas eu penso muito mais isso, que o que eu faço é sociologia. Em alguns casos é sociologia da punição,
temos linhagens, né, na sociologia, a sociologia do desvio, do controle social, né? Ou seja, para mim é esse o caminho de pensar nesse campo, né? Ou seja, a criminologia seria o campo das questões do delito, do crime, do seu controle, das políticas de segurança e etc., onde diferentes áreas, como, por exemplo, a sociologia, vai lá pensar determinados problemas, né? Por exemplo, formas de classificação social que participam disso, que seria o mundo do crime e da punição. Então, é isso que a gente vai desvendar. Mas não entendo como uma sub-área do conhecimento, enquanto uma área, digamos assim, né, de produtora do conhecimento. Como conhecimento aplicado, né, aí tem tradições nacionais muito diversas, né? Em alguns países, a área da criminologia cobre muito essa questão dos operadores, dos peritos criminais, né? Um saber mais aplicado, né? Isso no Brasil ainda, agora que se retoma um pouco isso, né? Então, acho que tem diferentes, digamos assim, definições concretas, né? Produção concreta também. Para mim, é a sociologia, né, a perspectiva. Eu entendo que pode ser história, né, então é uma história, por exemplo, das experiências nessa dimensão do crime, do delito, da punição, da construção, mesmo em termos mais amplos, da ordem social, há todo um caminho da história para isso, né, mas eu não demarcaria a criminologia nem como uma sub-área da sociologia. Aí há polêmica, mas, né, a minha perspectiva é essa, né? Por isso que, em vários momentos, né, quando você tem, é inevitável no mundo burocrático, né, quando você tem que fazer lá o X nos pedidos de financiamento, que área que é, e etc., né? Então, para mim, a minha grande área de atuação é a sociologia da violência, ou a sociologia da punição e do controle social, né? É aí, então, que esses discursos criminológicos, essas instituições ganham interesse enquanto objeto. Maravilha, Marcos, adorei a conversa. Muito obrigado pelas respostas, pela disponibilidade, a generosidade também. E se quiser dizer alguma última coisa, fica à vontade, sempre agradecendo. Legal, Caio. Eu agradeço também a oportunidade aí da conversa, né? Em outros momentos, se possível, também podemos retomar conversas, diálogos. Aí só convido, então, quem estiver acompanhando para ler os materiais aí, quem entrar no site do Núcleo de Estudos da Violência, por exemplo, encontra muitos materiais, artigos, as pesquisas em andamento, né? O dossiê da Tempo Social, que eu acabei de citar para vocês, né? Então, fica esse convite aí para quem estiver acompanhando, de leituras e pesquisas, e agradeço aí o convite. Obrigado. Beleza, eu vou colocar até na descrição aqui do vídeo os links, aí facilita para o pessoal acessar essas referências. Também já agradeço todo mundo que venha nos assistir aqui. Sempre peço para deixarem comentários, questões, o que vocês acharam, sugestões, enfim, para continuarmos a conversa. E fiquem ligados à programação das conversações. E boa tarde aí para todos, boa noite, bom dia, dependendo da hora que for. Até logo.